بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Em nome de Allah, o clemente e o misericordioso, louvado seja Allah, o Criador do Universo, testemunho que não há outra divindade a não ser Allah, testemunho que Muhammad é o mensageiro de Allah, que a paz de Allah esteja com ele, bem como seus familiares, companheiros e seguidores até o dia do juízo final. Então, hoje vamos falar sobre os pilares do Islã. Os pilares do Islã, como a escola do Imam Shafi'i fala, primeiro pilar, a intenção. Segundo pilar, abster-se de todas as coisas que quebram o jejum. Da oração de aurora, da oração do Fajr, até oração do pôr do sol, oração do Maghrib. Intenção, o que significa a intenção? Intenção que você intenciona no seu coração que você quer jejuar amanhã. O lugar da intenção no coração. Não, se uma pessoa falou na sua língua, eu vou jejuar amanhã, no mesmo tempo, no coração, ele não queria jejuar, então, isso não vale nada. Então, tem que falar lugar da intenção, exatamente no coração. Então, por que a escola do Imam Shafi'i disse isso? Porque o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: as ações são válidas com as intenções. A intenção para jejuar o mês do Ramadã, como a escola do Imam Shafi'i fala, então a pessoa que quer jejuar o jejum do mês do Ramadã, exatamente, ele tem que intencionar na noite, antes da oração do Fajr. Antes da oração do Fajr. Se ele não intencionou de jejuar antes da oração do Fajr, então o jejum dele é inválido. Porque tem dito para nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como o Imam Ad-Daraqutni, o Imam também o Bayhaqi narraram que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que não intenciona o jejum antes da oração do Fajr, então o jejum dele é inválido. Tem que intencionar na noite. Segunda coisa, ele tem que intencionar que amanhã, por exemplo, que ele vai jejuar amanhã do mês do Ramadã. Se ele falou amanhã eu vou jejuar, qualquer tipo de jejum, seja Ramadã, seja mês do Ramadã, seja qualquer tipo de jejum, também o jejum dele é inválido. Então, também, terceira coisa, ele tem que intencionar cada noite. Cada noite ele tem que intencionar, cada noite do mês do Ramadã, que ele queria jejuar o mês do Ramadã amanhã. Então, a escola islâmica, se alguém intencionou jejuar o mês do Ramadã tudo completo, essa não é inválido na escola do Imam Shafi'i, porque ele tem que intencionar cada noite. Por que eles falaram isso? Porque eles falaram que o jejum do mês do Ramadã não é só uma adoração, são adorações repetidas, e cada oração precisa uma intenção. Mas no jejum voluntário não precisa intencionar, não precisa falar que amanhã vou jejuar esse dia, não precisa. Se alguém acordou, por exemplo, e não comeu até a oração do Dhuhr, e na oração do Dhuhr ele falou, então estou pensando em fazer o jejum até
eu não vou comer, eu vou fazer o jejum. O jejum voluntário, ele pode fazer isso? Pode fazer isso. Por que nós falamos isso? Que a escola islâmica, a escola do Imam Shafi'i falou isso? Porque mais dos crentes, Aisha, que Deus esteja satisfeito com ela, disse que o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, disse um dia para ela: você tem almoço? Ela falou: não. Ele falou: então eu vou jejuar. Agora eu vou lembrar para vocês também que a escola do Imam Abu Hanifa, ou a escola do Imam Malik, também falaram que pode intencionar só uma intenção antes do jejum, que eu vou jejuar, minha intenção é jejuar o mês do Ramadã completo e válido. Pronto. Não precisa repetir a sua intenção cada dia, cada noite, cada noite, cada não precisa. Mas o Imam Shafi'i fala que não. Porque o Imam Abu Hanifa, como nós falamos agora, falou que o jejum do mês do Ramadã completo é uma adoração. E uma adoração só. Mas a escola do Imam Shafi'i falou, o jejum do mês de Ramadã, cada dia é uma adoração diferente. Então, são adorações repetidas. Então, cada oração, cada jejum de um dia precisa uma intenção. Mas o Imam Abu Hanifa falou não. Então, agora, quais são as coisas que quebram o jejum? Que quebram o jejum? A primeira coisa que todo mundo sabe, comer e beber. Se alguém comeu ou tomou água, seja pouca coisa, seja muita coisa, essa quebra o jejum. Mas se ele esqueceu que ele estava de jejum e comeu ou bebeu, então não quebra o jejum. Seja comeu bastante coisa ou tomou muita água. Assim não quebra o jejum, porque ele já comeu e bebeu, mas ele estava esquecendo. Por que falamos isso? Porque o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: quem esqueceu, quem estava de jejum e esqueceu, e comeu ou bebeu, então ele pode continuar jejuando o seu dia, porque Allah alimentou ele e Allah deixou ele tomar água. Mas esqueceu de verdade. Não fingiu que ele estava esquecendo. Ele esqueceu de verdade. Agora, a segunda coisa que quebra o jejum, se chegar à chegada de uma coisa que consegue ver ela para seu estômago ou para dentro do corpo dele de um lugar aberto. Então, aqui, qualquer coisa que a pessoa consegue ver essa coisa. Então, entrou para corpo dessa pessoa de um lugar aberto, então quebra o jejum. Então, quais são os lugares abertos no ser humano? Como eles falam, a boca. Qualquer coisa que entra na boca. Agora, se eu vou fazer alguns exemplos agora. Que entra na boca quebra o jejum, entendeu? Qualquer coisa, seja uma coisa pequena, muito pequena, como igual semente, por exemplo, de gergelim. Se ele engoliu semente de gergelim, por exemplo, semente, de gergelim, ou qualquer coisa, estou fazendo exemplo. De propósito, quebra o jejum. Então, também, sim, também qualquer coisa que entra dos lugares abertos. Também, se ele entrou, quando faz, a pessoa fica com dor no olho, por exemplo, nos olhos dele, ou nas orelhas dele, usa aquele.
O colírio. Então, usa o colírio que coloca no seu nariz ou nas suas orelhas. Então, nós falamos aqui o quê? Que quando faz o colírio nas orelhas dele, então essa quebra o jejum, porque ela entra, porque a orelha é um lugar aberto. Estou falando sobre a escola do Imam Shafi'i, entendeu? Agora também um colírio no olho também quebra o jejum na escola do Imam Shafi'i, porque ou como ele fala, não, o Imam Shafi'i fala colírio nos olhos não quebra o jejum, porque o olho não é um lugar aberto. Também tem assim pode que cada um de vocês pode comparar. Agora outras podemos falar que outras escolas falam que o colírio nas orelhas não quebra o jejum. No nariz não quebra o jejum também. Nos olhos não quebra o jejum. Mas o Imam Shafi'i, a escola do Imam Shafi'i fala que quebra o jejum. Agora quem faz injeção? Injeção no corpo dele, em qualquer lugar, também fala que não quebra o jejum. Não que, por que não quebra o jejum? Porque a injeção geralmente fica nos lugares que não são abertos. Então não quebra o jejum. Estamos falando tudo isso se a pessoa ele fez de propósito, mas se ele fez tudo isso esquecendo que ele estava de jejum, então continua jejuando normal. Porque assim o profeta sallallahu alaihi wasallam, quem esqueceu, ele estava de jejum, esqueceu e comeu ou bebeu, ele pode continuar fazendo o jejum dele, porque Allah subhanahu wa ta'ala alimentou ele e deixou ele tomar água. Mas se a pessoa agora, vamos dar esse exemplo, estava andando na rua, tem poeira, a boca dele estava aberta, entrou na boca dele, por exemplo, um mosquito, ou pernilongo, ou entrou poeira, não quebra o jejum, porque é difícil, é muito difícil. Quem engole a saliva dele, quebra o jejum? Com certeza não quebra o jejum, porque não dá. Agora, quem saiu sangue da gengiva dele, saiu sangue. Ele estava, por exemplo, ele estava, por exemplo, escovando os dentes e feriu, ou saiu sangue da gengiva dele. O sangue aumentou na boca dele. E engoliu, quebra o jejum. Quebra o jejum. Agora, se ele não engoliu, não quebra o jejum. Porque sangue, e não pode engolir a sangue. E impureza. Agora, quem gargarejou, ou quem colocou água na boca dele, ou no seu nariz, no dia do jejum, durante o jejum, e engoliu um pouco de água, ou entrou para dentro, quando ele estava limpando ou colocando água no seu nariz, entrou água no seu nariz para dentro, sem querer. Então não quebra o jejum, exceto se ele colocou muita água no seu nariz e entrou, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, durante a ablução. Porque durante a ablução, então você pode gargarejar, pode colocar água na sua boca para limpar, e no seu nariz também para limpar, mas não pode exagerar. Se alguém exagerou, colocou muita água no seu nariz, significa isso, ele fez o que o profeta proibiu. Então assim quebra o jejum. Agora, quem comeu
Por exemplo, uma pessoa levantou e comeu a comida, a refeição do as-suhur, antes da oração do Fajr, entendeu? Escovou seus dentes, mas depois da oração do Fajr, estava rezando, por exemplo, ficou um pouco da comida entre os dentes dele. Então, quando ele estava engolindo a sua saliva, engoliu essa pouca coisa da comida. Engoliu. Sem querer. Não quebra o jejum. Se ele não conseguiu tirar, podemos falar, cuspir ou tirar da sua boca, porque ele tem desculpa. Mas se ele conseguiu tirar da boca dele essa pouca coisa da comida e engoliu de propósito, quebra o jejum. Então ele tem que tirar da boca dele. Muitas pessoas não sabem isso. Agora, se uma pessoa estava de jejum e alguém obrigou ele para comer ou beber, depois ele comeu, porque tem alguém que obrigou ele para comer e beber. Então, essa não quebra o jejum. Essa não quebra o jejum. Porque ele não tem escolha. Agora, terceira coisa, é quem vomitou de propósito, isso quebra o jejum. Até se uma pessoa estava com dor de cabeça ou dor de barriga, ele vomitou, colocou seu dedo na boca dele e vomitou de propósito. Então, essa quebra o jejum, porque ele fez isso de propósito. Mas se ele vomitou sem querer, não quebra o jejum. Se ele vomitou de propósito e não engoliu nada, quebra o jejum dele e é inválido, porque ele vomitou de propósito. Mas se ele vomitou sem querer, ele não quebra o jejum. Se ele engoliu ou voltou para a barriga dele também um pouquinho, sem querer, não quebra o jejum, porque ele vomitou sem querer. Assim o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: quem vomitou, quem estava de jejum e vomitou, não quebra o jejum. Mas se ele vomitou de propósito, quebra o jejum. Como o imam Abu Dawud Nahum. Agora, o que quebra o jejum também? Fazer relações sexuais durante o dia do jejum, quebra o jejum. Porque Allah subhanahu wa ta'ala proibiu fazer relações sexuais durante o dia de jejum, como Allah disse no Corão Sagrado, na Surat Al-Baqarah 187. Então tem que jejuar o dia inteiro. Allah disse, vocês podem comer, podem beber, até conseguem ver a linha branca da linha preta da oração do Fajr. Então depois tem que jejuar o dia inteiro até a noite e não pode fazer relações sexuais, principalmente durante o dia do jejum. Então eu quero falar a luz, até aparecer para vocês a linha branca, quero falar a luz branco do dia, ou a linha preta que estava falando escuridão da noite. Fajr, oração do Fajr. Tudo se ele fez isso de propósito, mas se alguém esqueceu, por exemplo, ele fez relações sexuais com sua mulher durante o dia de jejum, esquecendo, não quebra o jejum. Como nós falamos que o profeta sallallahu alaihi wasallam
falou isso sobre aquele que comeu e bebeu esquecendo. Então não quebra o jejum. Masturbação quebra o jejum. Se ele fez isso de propósito. Mas se alguém fez isso de propósito, mas se ele fez aconteceu com ele sem querer, não quebra o jejum. Agora, aquele que beija, por exemplo, no dia do Ramadã, pode beijar a sua mulher, por exemplo, não é recomendável beijar, a pessoa beija a sua mulher, por exemplo, durante o dia do jejum, porque essa pode causar relações sexuais. Mas se pode causar, se alguém confia nele, se ele um beijo que não pode, que ele é uma pessoa, beijou a sua mulher, um beijo, por exemplo, que ele sabe, estamos falando sobre beijo nas bochechas, por exemplo, na boca na boca gueira com saliva, se engoliu a saliva da outra pessoa, quebra o jejum, isso, com certeza. Mas estamos falando agora sobre um beijo, por exemplo, normal, não na boca exatamente, porque nas bochechas, é assim. Então, não é recomendável fazer esse beijo durante o dia de jejum, principalmente para quem tem medo. Se beijou, vai causar depois relações sexuais. Agora, quem não tem medo, pode beijar, mas não é recomendável. É melhor deixar. A mãe dos crentes, Aisha, que Deus esteja satisfeito com ela, como o imã Muslim narrou, ela falou, o profeta sallallahu alaihi wasallam estava me beijando durante o dia do jejum. Mas ela falou, quem consegue controlar o seu desejo, como o profeta sallallahu alaihi wasallam consegue. Então, os teólogos, o que eles falaram aqui? O significado da palavra do mãe da Aisha, mãe dos crentes, que Deus esteja satisfeito com ela. Então, é melhor para vocês deixar de beijar durante o dia de jejum, porque vocês não são igual ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, porque ele consegue controlar o seu desejo, mas vocês não conseguem. Então não é recomendável, mas se alguém sabe, confia nele, que ele sabe que ele não vai acontecer nada, então não tem problema. O que quebra o jejum também? A menstruação, o apoio parto também, porque essas são desculpas que impedem a validade do jejum. Mas se a mulher, durante o dia, ficou menstruada, por exemplo, ou deu à luz durante o dia, esse quebra o jejum na hora. Assim quebra o jejum. Então, depois, ela tem que compensar esse dia. Como o profeta sallallahu alaihi wasallam disse quando perguntaram a ele sobre a falta da religião da mulher. O profeta disse, quando ela fica menstruada, ela não pode jejum, não pode rezar. O que quebra o jejum também, se uma pessoa virou louco, uma doença, isso quebra o jejum. Por quê? Porque essa pessoa, Deus não pediu para ele jejuar. Agora, o que quebra o jejum também é uma coisa muito importante. Se uma pessoa muçulmana, durante o dia do jejum, ficou com raiva, xingou ou falou algumas palavras contra Deus, então saiu do Islã. Então, isso com certeza quebra o jejum. Então, a pessoa muçulmana, ele tem que deixar essas coisas que quebram o jejum para deixar o jejum dele válido. Iniciando da oração do Fajr, a aurora, até a oração do Maghrib, a oração do Isha. Se o jejuador fez algumas coisas
dessas coisas que quebram o jejum, achando que a oração do Fajr ainda tem tempo para a oração do Fajr. E depois ele percebeu que ele foi enganado. A oração do Fajr saiu e ele comeu depois da oração do Fajr. Então, ele quebrou o jejum, mas ele tem que ficar sem comer e sem beber o dia inteiro. E depois ele tem que compensar esse dia. Mesma coisa, se chegou a oração do Maghrib e há uma pessoa estava com sede, qualquer coisa também, ele achou que entrou a oração do Maghrib e comeu ou bebeu. Depois apareceu, chegou alguém e falou para ele, ainda não entrou a oração do Maghrib, ou você quebrou o jejum. Essa pessoa, então, ele quebrou o jejum, ele tem que recompensar esse dia depois. Nossa aula agora acabou. Vamos depois falar sobre outro assunto. Sei que tem muita coisa, que falamos muita coisa aqui. Alguém tem uma dúvida antes de falar sobre as atividades? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Quem está falando? Elisângela. Elisângela? Pode falar, Sim. Elisângela. Então, a minha dúvida é assim, o que sai do corpo quebra jejum. É tudo que sai do corpo. Sai do corpo? Sim, Como? tipo, fezes. Não, tipo... não, eu nunca falei isso. Sai do Não, corpo, Sheikh. quebra o jejum. Não quebra o jejum, não. Não, Sheikh, digamos assim, é do udu. Vamos supor que eu tô de udu. Se vomitar, não quebra o jejum, mesmo que se for voluntário. Eu não falei isso. Vomitar outra coisa. Agora você falou Não, que... Sheikh. O Tá, quê? eu quero formular a minha questão. Fala. Vê se você está entendendo. Eu quero formular a minha Fala a questão. sua questão de novo, porque eu entendi outra coisa na minha cabeça. Fala de novo. Tá. O senhor acabou de falar que os pontos que estão abertos, né, tudo que entra, o olho... Se entra, não se sai. Você falou que Ok, sai. Xê, eu entendi. Só que a minha questão é exatamente também essa. Eu quero que o senhor me esclareça a dúvida. O que fala? O senhor falou que tudo que está aberto, que pode entrar, que anula o jejum, que quebra o jejum, é isso? Não é isso? Sim. Ok. Mas a minha questão, a minha dúvida é o seguinte: no momento que você está de jejum, ou no momento que você está fazendo oração, se você espirrar, quebra o jejum? Quebra a Não quebra, oração? Quebra o udu? não quebra nada. Essa Era não essa a quebra questão. nada. Tá, Essa não quebra nada. tá. É isso mesmo a questão, só isso. Essa questão que Jazakallah khair. você perguntou exatamente, essa não quebra nada. Exatamente não quebra nada. Ok, jazakallah khair. Obrigado. Jazakallahu khairan. Alguém tem mais uma dúvida? Assalamu alaikum, Sheikh, é a Aisha aqui. Aisha, pode falar. Aisha está parecendo Luciana aqui. É que é meu nome islâmico, Aisha. Uma vez eu li que se a gente acorda para fazer para comer no suhoor, e ele também é válido como intenção. Está correto isso? Válido como intenção? Porque a gente só acorda de madrugada nesse tempo para comer no Ramadã. Sim. Agora que você acordou, não precisa falar na boca, na sua língua, que você quer jejuar, a intenção. Agora, se você falou na boca, não tem problema, isso confirma a sua intenção no seu coração. Mas se mais importante que o que está no seu coração. Quando você acorda para comer a refeição do suhoor, então você está intencionando para jejuar. Pronto, não precisa falar na sua língua. Jazakallah khair. Jazakumullahu khairan. Quem escuta vocês falar Jazakallahu khairan, acha que vocês falam árabe, ah? Inshallah, um dia. Inshallah. Assalamu alaikum, Sheikh. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Quem? É Vânia? Vânia, pode falar, Vânia. A irmã, acho que ela confundiu quebrar o jejum
que é o assunto de hoje, com o quebrar o wudu. Eu acho que sim, está falando certo agora. Mas eu acho que já entendi, porque ela corrigiu a pergunta dela. Agora, a saída de fezes, urina, com certeza quebra o jejum. Não quebra o jejum, desculpa, quebra a ablução, quebra o wudu. Quebra o wudu. Agora, quem vomita também de propósito, alguns falam que quebra o wudu. É outra coisa, estamos falando, quebra o wudu. Quebra o wudu também, não só quebra o jejum. Como alguns teólogos falam. Sim. Mas de propósito, tudo de propósito. Se sem querer, não quebra. Salam aleikum, Cher. Alaikum salam wa rahmatullahi. Patrícia, Sim. Ô, Cher, eu queria te fazer uma pergunta. Suhur é uma hora que a gente toma como se fosse o café da manhã, não é isso? E sahur é a refeição. Em árabe, é isso? Sim? Fala de novo. Suhur é o tempo que a gente come de manhã, pela manhã. E sahur é o nome da refeição da manhã. Você está falando que quando nós colocamos o acento al-fatha em cima da palavra at-tahur. Você está falando isso, Já entendi. Ou você escutou isso, mas isso significa isso. Não, a refeição de suhur vem da palavra em árabe as-sahur, com fatha em cima da letra sim, ou shadda, significa a refeição de suhur. Café de manhã, chama, qualquer tipo de coisa que você quer chamar, não tem problema. Café de manhã, mas não significa café da manhã depois de 8. Estamos falando antes da oração do Fajr. E isso, e esse termo, professor, ele é usado fora do Ramadã também, né? Antes da oração do Fajr? Não, assim, a palavra sahur, ela não é específica, né? A palavra as-sahur, com fatha em cima da letra sin, é usada sempre a refeição do as-sahur. Seja no mês do Ramadã, seja em todos os meses. Isso, porque a irmã perguntou, ela falou assim, que ela ouviu falar, né, que se a gente vai levantar com a intenção de fazer o sahur, então já é válido como intencionar o jejum. Mas o sahur, ele é feito o ano todo, né? Ele não é só no Ramadã. Sim. Tá então, certo. a intenção também tem que estar em fazer o sahur mais para o Ramadã, né? Antes do horário de dar o Fajr. Para o Ramadã, correto? Fora de Ramadã? Para Ramadã só? Não, para... Não. A pergunta da irmã foi que quando a gente a gente tem que intencionar o jejum, não tem? Sim. Tá. Mas você está falando fora do Ramadã ou durante o mês do Ramadã? Não, só no Ramadã. Sim. Então, aí a irmã perguntou assim que dentro do Ramadã a gente tem que fazer a intenção também de jejuar, não tem? Sim. Tá. Aí ela perguntou assim, se essa intenção é válida, se ela já intencionar só para ela fazer o sahur, já é intenção. Porque sahur, algumas vezes aqui no Brasil, sahur, ele é só como se fosse do Ramadã, essa palavra, entendeu? Porque geralmente eles escutam só no mês do Ramadã. Prestam atenção às pessoas no mês do Ramadã. Fora do Ramadã, não presta atenção. Então aí o que eu tô querendo dizer é assim, quando a gente vai levantar para o sahur, mas no mês de Ramadã, a gente tem que intencionar que a gente vai fazer o sahur, mas para o jejuar, né? Não é só intencionar sahur, né? Porque sahur faz o ano inteiro. Desculpa, Xé. Patrícia, mas a gente está falando do mês do Ramadã, por isso que eu fiz essa pergunta. Então, foi a intenção, né, do mês do Ramadã justamente por isso. Aí o Xé respondeu, alhamdulillah. Você entendeu, Xé, que eu quis dizer, né? Não, você intencionou, está falando. Intencionou para tomar só a refeição do as-suhur. Significa, significa está jejuando, assim você está falando. Isso. Mas normal, sim. Quando a pessoa acorda só para a intenção dele para comer a refeição do as-suhur, só chama a refeição do as-suhur para jejuar. Se acordou só para tomar café, ou essa refeição do as-suhur como café da manhã, não tem problema. Significa válido, tudo válido isso. Estou falando, presta atenção também. Agora, falamos aqui sobre que essa é a escola do Imam Shafi'i.
Outras escolas, se você acordou sem intenção de jejuar o mês do Ramadã. Outras escolas, como a escola do Imam Abu Hanifa. Então, seu jejum é válido normal. Porque no tempo do mês do Ramadã não existe outro dia. São só dias do mês do Ramadã. Então, quando você acorda no mês do Ramadã, então, dias do Ramadã, não tem outro dia. Então, você está de jejum, é obrigatório. Tá, agora ficou mais claro ainda, Sheikh. Tá bom. Obrigada. De nada. Omar levantou a mão. Assalamu alaikum, Sheikh. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Uma pergunta. Durante o tempo de suhoor, que a pessoa está se alimentando, para fazer o imsak, para a pessoa parar, ela tem que parar no último minuto antes da al-fajr ou tem que parar uns 5 minutos antes? Olha, geralmente é melhor parar, é recomendável, estamos falando, parar antes de pouquinho, para não entrar o adhan al-fajr. Adhan al-fajr, que essa pessoa fica comendo, ainda precisa também escovar os dentes, limpar. É melhor parar antes, entendeu? Agora, se alguém ainda, por exemplo, acordou antes de 5 minutos, então ele quer tomar um pouquinho de água ou comer alguma coisa rápido, ele pode, porque ainda tem tempo. Ainda tem tempo. Mas você tem que prestar atenção para não engolir nenhuma coisa depois da entrada do Adhan al-Fajr. E se, por exemplo, a pessoa está tomando água e acidentalmente ele engoliu na hora que deu o Adhan, quebra o jejum mesmo assim? Olha, todas as escolas falam que quebra o jejum. Mas tem alguns sábios da Arábia Saudita que falam não quebra o jejum, entendeu? Mas é melhor não fazer isso, porque vai ficar você contra todas as escolas. Todas as escolas falam que se você engoliu sem querer depois da entrada do Adhan al-Fajr, então você quebrou o jejum, mas tem que ficar sem comer e sem beber o dia inteiro. Uma coisa muito importante, já acabou o nosso tempo, tem outra aula agora, mas se alguém quebrou o jejum nessas coisas que eu estou falando, ele não pode comer depois. Fala, já quebrei o jejum, então ela vou comer, vou beber, vou fazer tudo. Não, tem que ficar sem comer, sem beber o dia inteiro. Mas ele não tem, Deus não vai culpar essa pessoa. Não vai castigar, porque é proibido quebrar o jejum durante o mês do Ramadã. Porque o jejum é um pilar dos pilares do Islã, como nós explicamos. Entendeu? Não. Muito obrigado. Acabamos, estou entrando na outra aula. Vamos vocês não têm atividade. Eu quero que vocês também leiam muito, entender muito essa jurisprudência, muito importante, tá bom? Muito obrigado a todos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallah khair, Sheikh.